Meus caros irmãos e minhas irmãs, estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal e hoje falaremos de um tema que é muito relevante e é um tema também de muita controvérsia hoje em canalizadores, mensagens que têm sido colocadas na internet, tá certo? A minha função aqui vai ser a de tentar fazer uma análise e não trazer respostas exatas nem prontas, porque isto é impossível, tá certo? É impossível. Eu vou explicar ao longo do vídeo por que é impossível. Tá bom, galera? Bom, o primeiro ponto é o seguinte, é deixar claro que o meu ponto de partida é Chico Xavier. Porque eu acredito que a espiritualidade, sabendo, né, assim como está na Bíblia, né, que na Bíblia fala que nos fins dos tempos, né, fins dos tempos entre aspas, viriam falsos profetas, né, e é o que a gente está vendo aí, uma proliferação gigantesca, né, de canalizações falando de como vai ser esse processo da transição planetária, o término do sistema, etc, 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 etc. Muitas mensagens com certeza falsas, algumas com certeza verdadeiras. Aí, como saber diferenciar, que é o grande dilema, né? E esse é o meu trabalho aqui com esse vídeo. Nós vamos tentar fazer um apanhado de coisas para tentar chegar a algumas soluções e raciocínios mais práticos, mais próximos da verdade, ou pelo menos instigar a busca pela verdade. Vamos colocar assim. Então, nosso ponto de partida é Chico Xavier. Porque eu acredito que no meio dessa bagunça toda, essa miscelânea de informações que têm sido colocadas, a espiritualidade mandou o Chico Xavier para confirmar que toda aquela obra pressupõe-se inteira, completa, verdadeira. Não completa no sentido de todo o conhecimento existente do universo, mas completa no sentido de que o que se propôs fazer até aquele limite de conhecimento é um conhecimento seguro. Beleza, galera? Bom, ao longo das obras do Chico, alguns livros, como Caminho para a Luz, de Emmanuel, né? E também algumas conversas do Chico, tá, com pessoas que eram muito próximas dele, como o escritor, né, pensador, dono de uma editora, né, de livros espíritas, Geraldo Lemos, vão nos ilustrar algumas informações importantes. Uma delas é a famosa data limite, que foi colocada em 2019, né? E que essa data limite, o Chico nunca disse isso publicamente, 2019, data limite. Foi uma conversa nos bastidores em que ele teve com Geraldo Lemos. Então nós estamos partindo do pressuposto que Geraldo Lemos está sendo sincero com relação aos seus relatos e conversas com o Chico. Beleza. Então estabelecemos que a partir de 2019 acontece uma mudança bem, vamos dizer assim, intensa, né? Por mais que muitos de nós não estejamos enxergando ainda essas mudanças intensas, enxergando, porque elas de fato já começaram, tá? A pandemia pode ser uma possível resposta a esse início de mudanças e transformações intensas. Por outro lado, outras culturas disseram datas parecidas, como por exemplo 2012, né, do calendário maia, que muitos interpretaram como o fim do mundo, mas arqueólogos ou espiritualistas mais sérios, ao investigar, compreenderam que 2012, na visão dos maias, poderia não ser uma questão de fim do mundo, mas é uma questão de fim de ciclo, fim de uma etapa para outra etapa. E é o que está acontecendo, né? Quando a gente traduz isso num contexto mais cristão, kardecista, né? E chamamos essa etapa de transição planetária, ok? Então agora vamos pegar essas ideias que eu trouxe, tanto do Chico, tanto de outras culturas como os maias. Não foi só os maias que falaram de 2012, deixar bem claro isso. Muitas outras culturas falaram de 2012. E aí vamos misturar com o momento atual que nós estamos vivendo, 2022. Beleza? Bom, então nós temos aí um momento presente de 2022 que se conjectura com a data limite do Chico de 2019 e com 2012 do calendário maia. Tá, Marcos, então nós temos um ponto de partida, mais ou menos um ponto de partida entre aspas, viu? Porque há quem diga que esse ponto de partida já vem começando desde a década de 60, 1960, mas
eu prefiro trabalhar com esse ponto de partida a partir de 2012, 2019 e agora 2022, um novo marco. Bom, dito isto, esse marco vai até onde para as transformações sociais necessárias para que nós começamos ou possamos entrar num planeta de regeneração, né? Porque hoje vivemos num planeta de provas e expiações. Tá aí todas essas desigualdades sociais, todos esses dilemas, né, que nós vivemos na sociedade, de desamor, egoísmo, falta de compreensão da visão do outro, falta de respeito na equidade, né, entre pensamentos sobre Deus, religiosos, né, dogmas, problemas seríssimos, né, de conflitos de dogmas, entre tantas outras coisas. Bom, Chico Xavier vai falar de outra data, que é a data de 2057. O que o Chico fala sobre 2057? Que nós passaríamos por essa transição planetária e que 2057 as coisas começariam a entrar no planeta de regeneração. Então 2057 seria um marco daqueles, né? Porque nós estamos numa transição. Qual que é a ideia de transição? É a passagem de um momento para o outro. E que momento é esse? É um momento de Era das Trevas, que nós estamos vivendo aí há alguns milhares de anos, para a Era da Luz. Se a gente quiser usar outra palavra para planeta de provas e expiações e planeta de regeneração, como definiu Allan Kardec, a gente pode usar essa tradução também um pouco esotérica, né? De Era das Trevas para a Era da Luz, ou Era de Peixes para a Era de Aquário, né? Conceitos mais no campo esotérico, que dá na mesma. Se a gente for parar para pensar, dá na mesma, né? Mudam-se as palavras, mas as ideias permanecem. Mais ou menos isso. Bom, então nós temos aí um marco 2022 a 2057. E antes de eu dar início às explicações das possibilidades entre 2022 e 2057, eu queria dizer para vocês que alguns nem trabalham com esses marcos 2022 e 2057. Falam-se até de regeneração que vai levar em torno de 1000 anos. Eu discordo veementemente disso, eu vou dizer por quê. Porque se a gente esquecer, vamos fazer uma hipótese, vamos trabalhar com uma hipótese de que Deus não existe como alguns pensam, os ateus, os materialistas, e o que existe é isso aqui, essa confusão social, o universo é caótico, etc, etc. E aí vamos pegar as teorias materialistas, tá? Os teóricos materialistas. Vamos pegar aí, por exemplo, o filósofo André Malraux. André Malraux, ele vai dizer o seguinte, que o século XXI será o da espiritualidade ou da cultura, ou não será. O que ele quer dizer com isso? Que o planeta não tem condição de sobreviver no modelo socioeconômico vigente hoje por mais 100 anos. E aí, se nós pegarmos também os relatórios produzidos pela CIA, a partir do livro do Heródoto Barbeiro, para quem não conhece o Heródoto, ele é famoso, um jornalista famoso, historiador, que apresentava o programa Roda Viva no passado. Hoje eu não sei o que ele está fazendo, né? Mas ele apresentava o programa Roda Viva, um programa muito sério, né, de debates muito importantes eu estou falando aqui Rede Minas, né, mas na verdade é TV Cultura a nível nacional, é porque eu sou de Minas Gerais, gente, então na época eu assistia no canal que eu considerava Rede Minas. Pois bem, então o Heródoto, ele vai dizer, ele fez um livro chamado Relatórios da CIA. Eu tinha esse livro aqui, eu poderia pegar eles e mostrar para vocês, mas infelizmente minha biblioteca está com uns desfalques aí de livros, que eu fui emprestando com o tempo e não peguei de volta. Esse é um deles. E lá vai falar de uma série de previsões com relação a abastecimento de água, de energia elétrica, por exemplo, né? Entre outros tipos de formas de energia, dentro desse modelo econômico atual. E todas essas previsões chegam mais ou menos a 2060, 2070, algumas 2030. Então, assim, dentro desse modelo econômico, capitalista hoje, o planeta não sobrevive mais que 100 anos. Quer dizer, quando eu digo planeta, eu estou falando nós, seres humanos, né? Eu estou falando também nessa visão materialista.
Então, dentro desse, o modelo teria que mudar bruscamente para que nós possamos passar do século XXI para o século XXII, senão a gente não passa. Porque água potável, 2060, mais ou menos. Ar puro, em torno de 2080. Vai faltar ar, né, em condições saudáveis para a sobrevivência. Comida, então, nem se fala, né, problemas de alimentação. E assim por diante disso, eu estou falando do relatório materialista, ok? Agora nós vamos para a visão espiritual da coisa. Bom, então o que a visão espiritual, de uma forma geral, vai falar de 2022 a 2057? Antes ainda de entrarmos no que vai falar, é importante falar sobre linhas do tempo. Eu não vou explicar em detalhes aqui o que é linhas do tempo. Para quem não tem noção desse assunto, comenta aí no vídeo, tá certo? Que nós vamos fazer um próximo vídeo só para explicar o que é a ideia, né, de possibilidades colocada na física quântica e linhas temporais. Porque para cada situação, para cada ação humana, leva-se uma consequência, causa e efeito. E dentro da física, a gente pode pegar, por exemplo, o chamado efeito borboleta, que fala, por exemplo, que a batida das asas de uma borboleta modifica-se uma série de coisas no planeta. É claro que, em termos práticos, uma batida de asas de uma borboleta não vai mudar tanto a conjectura como um todo. Mas, se uma borboleta bate uma asa aqui, o fulano que estava com uma ideia de ir trabalhar não vai trabalhar, mas ele vai e volta para casa e mata uma esposa, por exemplo. E vai assim, altera-se toda uma conjuntura da realidade para o futuro. Eu não vou explicar isso nesse vídeo porque é bem complexo essa ideia, mas para quem não entende ela, que alguns já entendem, eu faço outro vídeo depois só para falar de linhas temporais, ok? Então por isso que não existe também previsões exatas, por esse motivo. Porque para cada ação ou decisão humana, seja ela individual ou coletiva, vai existir uma nova possibilidade em termos de linhas e efeitos temporais. Então, nós não trabalhamos com a ideia de destino exato, não existe destino exato. Mas eu trabalho com a ideia de que a cada decisão, a partir do livre-arbítrio, promove uma consequência diferente. Só que a espiritualidade conhece todas as linhas temporais, ela conhece exatamente todo o jogo do xadrez. Para cada movimento que nós fizermos, uma consequência em relação a esse movimento. Então aqui a gente está trabalhando com uma ideia dentro de um certo movimento que, dependendo do movimento, essa ideia que nós vamos trabalhar aqui já não vale mais nada. Só que é dentro da conjectura atual, se ninguém fizer movimento muito brusco, vai ser mais ou menos isso aqui que nós vamos estar falando. Beleza? E aí, hoje, na linha temporal, nesse exato momento que eu estou fazendo esse vídeo, vem a teoria dos 70%, que eu já falei em outros vídeos, vou estar repetindo aqui rapidamente e vou colocar para vocês aí o texto na descrição do vídeo falando sobre 70%. Eu trabalho com a tese de que de blocos de 70%, 15%, 10 e 5. O que seria isso? 70% seria aquela parcela da sociedade que está completamente dormindo em todos os aspectos. É materialista ao extremo, tem uma concepção religiosa muito desligada da realidade, não trabalha com a ideia de amor e perdão, fraternidade, reforma íntima, meditação, etc, etc, etc. 15% está entre esses dois lados, está entre os 5% que já está desperto numa postura de alta elevação vibracional, mas ainda está também com um pezinho lá no 70%. Os 10% está numa elevação legal, mas precisa melhorar mais para ascensão, né, para a quinta dimensão. E nós temos 5% hoje da humanidade considerada em processo de despertar real. Claro, não existe perfeição em nenhuma dessas camadas, nem 5%, nem 10%, nem 15%, nem 70%. Mas os 5% está numa vibe legal, vamos dizer assim, para vocês entenderem, beleza? Bom, dito isso,
Se a espiritualidade tiver que fazer algo para mudar a conjectura e o sistema não permanecer o mesmo, porque se o sistema permanece o mesmo e não muda nada, galera, game over. Não tem como, continuar o planejamento da espiritualidade, que é a continuação da vida humana no planeta e um planeta de regeneração. E é óbvio que a espiritualidade está no controle de tudo e não vai deixar isso acontecer. Mas tem que ser feito algo para que isso não aconteça. Porque se a gente se manter no mesmo padrão atual, com as mesmas ações, os mesmos pensamentos, não fizermos mudanças em termos de um aumento de pessoas nesse caminhar, o planeta vai ficar do jeito que está. E não vai ficar do jeito que está. Isso eu posso garantir para vocês. A espiritualidade vai fazer alguma coisa. Agora, que coisas são essas? As possibilidades dessas coisas são, no meu ponto de vista, interpretação de várias mensagens, várias canalizações e também de acordo com a minha intuição, tá? Eu levo muito em consideração a minha intuição e vocês têm que levar também. Tanto nesse vídeo quanto nos outros vídeos que vocês levam. Escuta no coração se a mensagem tem procedência, se ela vem da espiritualidade maior, da alta hierarquia, tá certo? Sempre faz o exercício do coração, sempre. Sem preconceitos, sem amarras, sem paradigmas, sem bitolações, tá? Sem nenhum tipo de zona de conforto, de crença limitante. Mas escute sim o coração. Para isso, para escutar o coração de uma forma segura, tem que estar orando constantemente, meditando, tem que estar em contato com Deus, o todo. Aí você vai escutar no coração se a mensagem é verdadeira, beleza? Bom, então, o que meu coração diz mediante tudo que eu estudo e tudo que eu intuo? Que a espiritualidade pode utilizar nos próximos anos, e começando agora em 2022, principalmente, aberturas de mediunidade. Por quê? Se a gente for fazer um cálculo, gosto muito de trabalhar com números, já notaram, né? Não é a minha profissão, eu sou formado em história, não sou matemático, mas eu gosto de matemática. Eu gosto muito de trabalhar com esquemas percentuais. Se a gente for pegar quanto de percentual de médiuns nós temos hoje no planeta? Médiuns no sentido de já tem a abertura do terceiro olho, porque supostamente todos somos médiuns, mas muitos de nós estamos com a mediunidade travada. Então nós temos hoje em torno de 0,2% de médiuns da população mundial. 0,2%. É um número muito pequeno, concorda? Aí se a espiritualidade resolver passar esse número para 1%, 2%, ou até menos 5% da população mundial, começar a fazer aberturas mediúnicas, vai dar um impacto, vai trazer um tipo de mudança. Por quê? Porque muitas vezes você está numa família, todo mundo é evangélico, e você é uma pessoa de respeito, e de repente, pum, abre seu terceiro olho, você é uma pessoa que tem uma reforma íntima legal, só estava precisando fazer o acordar, que vai levar ao despertar, e aí você começa a falar com toda a família, gente, estou tendo aqui comunicação com o próprio Jesus Cristo, ou então estou tendo comunicação com o meu mentor, se disse que o meu mentor está falando que as coisas não são bem assim assado, está falando isso. Essa pessoa ela vai fazer um deslocamento ali só na família dela de pelo menos 10 pessoas, fora que essa pessoa não vai ficar parada, ela vai falar no trabalho, ela vai acabar fazendo um canal no YouTube, ou ela vai começar a trazer novas mensagens, pum! E isso nós estamos falando vai sair de 0,2% para 5%. É gente demais. De uma hora para outra tendo contato com a mediunidade. Isso pode provocar uma mudança. Como pode também não provocar, porque nós estamos, numa sociedade de incrédulos, materialistas, lamentavelmente. Bom, então a espiritualidade pode pensar que talvez esse caminho ele não vai ser muito legal de início. Então ela pode pensar que, infelizmente, até porque o planeta está denso demais, e algumas almas, alguns espíritos desses 70% não dão conta mais de evoluir com a necessidade que o planeta tem hoje de chegar no patamar legal até 2057. Então pode optar pelo caminho das catástrofes ou desencarnes coletivos.
é um caminho bem possível. Bem possível. Por quê? E isso para o nosso bem, tá certo? Porque se, por exemplo, hoje nós temos 9 bilhões no planeta, né? Dentro do meu percentual, que são 5% de esperto e 10% nesse processo já bem acordadinho, mas está faltando algumas coisinhas, então nós estamos falando de 15%, tá? E cada vez mais a gente ganhando algumas pessoas dos outros 15%. E curiosamente, essa matemática que eu fiz de intuição, viu, galera? De intuição. Mas curiosamente, outras previsões interessantes, como a da Casa Plataforma de Oração, que eu gosto de assistir, falou recentemente, por meio de uma canalização de Jesus Cristo, que hoje nós temos, dentro desse número que eu falei, 18%. Bateu. Eu não sei como. Aliás, eu sei como. É a espiritualidade, né? A espiritualidade me intuiu e tá falando lá também, tá falando em outros lugares, números parecidos. Então, muitas vezes, e vamos falar numericamente, se nós temos hoje em torno de quase 9 bilhões de encarnados no planeta, esse número representa em torno de 1,5 bilhões a 1,7 bilhões. É um número muito pequeno, né? Deu para pegar? Então, se desencarnar em torno de 2 bilhões, vai gerar um impacto gigantesco. Por quê? Porque em todas as nossas famílias vai falecer alguém. E lembrar que a morte, para nós espiritualistas, não existe. A morte não existe. A morte é um processo natural, o espírito continua vivo do outro lado, né? E desses espíritos pode gerar uma comoção muito grande a ponto dessas pessoas quererem resposta para isso que está acontecendo. Porque não morre 2 bilhões de pessoas por ano, não morre. Não desencarna 2 bilhões. Se isso acontecer, vai gerar pergunta, vai gerar questionamento. E a partir desse questionamento pode vir a aumentar o número de despertos, para que nós possamos, até 2057, consolidar esse processo, né, de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. É um processo um pouco radical, mas tem que ser feito. E não é tão radical, porque se Deus fosse tão radical assim mesmo, ia desencarnar a 5 bilhões. Porque os 70%, gente, com muita dificuldade vai despertar. Esperamos que vá, mas eu praticamente tenho pouca fé. Mas eu sei que Jesus Cristo tem fé. Porque o amor dele é muito maior do que nós possamos imaginar. O amor de Deus é muito maior. A misericórdia, então, mas justiça divina tem que ser feita, porque o momento exige. Tá certo? Ou então, um terceiro ponto, falamos do primeiro ponto, que seria a abertura de mediunidades, né, de habilidades paranormais, e o segundo ponto, que seria de catástrofes ou desencarnes coletivos. O terceiro ponto pode ser a combinação das duas coisas. Ao mesmo tempo que está tendo desencarnes, né, talvez não nessa proporção 2 bilhões, mas 1 bilhão, que também já não acontece anualmente, é em torno aí de 400 milhões por ano, tá? Depois vocês conferem esses números exatos, faz uma pesquisa aí. E aí, ao mesmo tempo, a abertura da mediunidade. Uma pessoa da família desencarnou e o outro está tendo abertura. E o outro vai lá e fala, pô, desencarnou porque... Eu estou ouvindo aqui que desencarnou o fulano, muito querido da família, por causa disso e disso e disso. Vamos então, gente, acordar. Aí vai ter uns 5, 10 parentes que vai dar ouvido. E vai começar o seu processo de reforma íntima, de transformação espiritual, de melhorias. Então pode também... Esse é o terceiro ponto, a combinação entre as duas coisas. Abertura de mediunidades e catástrofes e desencarnes coletivos. Bom, um quarto ponto, que esse quarto ponto ele é necessário que os dois primeiros aconteçam, que seria a chegada de crianças cristais, que já estão chegando. Mas as crianças cristais, não sei se vocês sabem um pouco, depois pesquisem sobre as crianças cristais, ou o que são seres cristais, seres índigos, bem interessante. Elas não podem fazer muita coisa, porque são criaturinhas tão fofas, mas tão evoluídas em termos de amor, compaixão, de respeito ao próximo, que ela no mundo cruel igual agora, ela vai tomar sua porrada e ficar chorando o dia inteiro. Então tem que ser feita uma reformulação primeiro, para depois essas crianças chegarem e mostrarem quem são. Porque elas, num planeta de trevas igual esse aqui, ou elas se vendem para as trevas e ficam caladinhas, ou vai sofrer o dia inteiro depressão. Então, assim, esse quarto ponto, acredito que vai acontecer, já está acontecendo,
mas só vai ter efeito se a gente fizer as primeiras mudanças, né? Se a partir da ação da espiritualidade em cima do primeiro e segundo ponto, que eu acho que é bem plausível, acontecer e surtir efeito. Aí as crianças cristais vão vir para dar uma lição para a gente, dar uma lição, serem professores. E a gente tem que ter maturidade para ouvir uma criança de 10 anos nos ensinar. Estão preparados para isso? Eu estou. Tá? Eu não sei se a minha filha é cristal. Eu tenho uma filha de 5 anos, vai fazer 6 anos. Eu não sei se ela é cristal. Mas se ela for, eu estou preparado para 10 anos. Ela, quando tiver, né, nesse processo de despertar, porque a criança de cristal desperta muito rápido. Se tiver liberdade para despertar, pais incentivando, dando corda, vamos dizer assim, desperta muito rápido. Eu estou preparado para ouvir. Você está, pai? Você está, mãe? É isso. Bom, o quinto e último ponto pode ser que a espiritualidade não exerça esses campos um pouco mais radicais, que eu não considero tão radical. Sinto muito se você considera. Respeito a sua opinião, mas eu não considero tão radical as aberturas de mediunidades e as catástrofes de desastres que vão causar essa comoção para que as coisas possam começar a se reformular. Mas a espiritualidade pode entender que esse passo pode não ser tão legal e aí agir de forma pontual, tomar medidas pontuais. Ou seja, eu moro numa cidade X. Se a minha cidade está composta por uma psicosfera e pessoas com baixa vibração em número muito grande, aqui vai ser agido de uma forma. Se numa outra cidade tiver de pessoas bem evoluídas, bem com um aspecto bem legal, tipo boatos que se falam da cidade de São Tomé das Letras, em Minas Gerais, falam que é um lugar bem bacana, ou mesmo no Tibete, né, lá nos Himalaias, na Ásia, ou mesmo outras cidades ou locais, países que estão com uma vibração um pouco melhor, as medidas vão ser mais amenas. Contudo, naqueles lugares onde as trevas dominam mais, as medidas vão ser mais pontuais, mais radicais. Pode acontecer isso também, essa ação mais pontual. Ou pode acontecer também um conjunto dessas 5 coisas: ações pontuais, abertura de mediunidades e catástrofes. Como pode também não acontecer nada disso e acontecer outras coisas. Porém, como eu disse, aqui é a minha análise. É onde eu estudei várias coisas e a partir da minha intuição cheguei a essas conclusões. E vocês? O que vocês acham que pode vir a acontecer? Fico no aguardo da opinião de vocês. Comentem aí no canal. E para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, porque a minha expectativa é estar fazendo vídeo toda semana. Então se inscreva para você estar aí acompanhando os demais vídeos, tá certo? Um forte abraço, galera. Fica com Deus. Namastê. Tamo junto.